E aí, gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já imaginou um mundo aberto gigantesco, onde você pode capturar criaturas, batalhar em tempo real, montar nelas e até mesmo se transformar nelas? Se eu te dissesse que tudo isso está chegando em um jogo gratuito com gráficos de nova geração compatível com Xbox, PC e até celular? Esse é o mundo de Animo, um novo RPG que mistura a essência de Pokémon, ação de Palworld e ainda traz ideias próprias que podem revolucionar o gênero. Então se segura firme porque hoje a gente vai mergulhar fundo em tudo que nós já sabemos sobre o Animo. História, gameplay, mecânicas, criaturas e comparações. O Animo é um RPG de ação em mundo aberto, com foco na captura de criaturas mágicas chamadas Animos. São basicamente os Pokémons do jogo. O jogo está sendo desenvolvido pelo estúdio Pawprint Studios, com colaboração e publicação da King's Glory, e foi revelado oficialmente durante o evento da Xbox Game Showcase de 2025. O jogo vai ser free to play, com suporte para crossplay entre Xbox Series S e X e PC, e é claro os dispositivos móveis também. A data de previsão de lançamento dele tá para 2026 e o beta fechado já tá com inscrições abertas. Bom, o jogo tem claramente grandes inspirações em Pokémon, ele claramente bebe da fonte de Pokémon e a ideia é de explorar o mundo capturando criaturas com poderes únicos, treiná-las e transformar em equipes estratégicas também estão presentes no jogo. Porém, enquanto o Pokémon é baseado em batalhas de turno, o Animo aposta em combate em tempo real, com movimentação livre e ações diretas do jogador. É tipo um Digimon Frontiers, que os caras se transformam em Digimon. Além disso, as criaturas aqui também possuem interações com o ambiente, algo que lembra bastante os jogos recentes como Pokémon Legends Arceus e Scarlet Violet, mas com muito mais profundidade visual e interativa. Bom, um jogo recente que ele vai lembrar bastante, o Animo também traz elementos que vão lembrar muito quem já jogou ou quem viu a gameplay de Palworld, que com certeza tem uma inspiraçãozinha ali também. O jogo tem um mundo aberto, interconectado, criaturas que podem ser usadas tanto como montarias como ajudantes, bem no estilo do Palworld também. Mistura de exploração, sobrevivência e combate. A diferença principal é que Palworld foca em armas e estrutura de sobrevivência, enquanto o Animo traz uma pegada mais mágica e espiritual, quase como uma mistura de Pokémon com Genshin Impact, tanto no visual quanto no combate. Se pensar bem, um jogo estilo Genshin com Pokémon daria muito certo, né? Ainda mais sendo gacha. Vai vender de Pokébola, meu amigo. Bom, o jogo se passa no mundo fictício de Idle, que é formado por biomas dinâmicos que mudam de acordo com o clima, hora do dia e, é claro, até ações do jogador, como floresta, deserto, cavernas e pântanos. As áreas montanhosas vão oferecer diferentes desafios e tipos de Animos. Vai ser bem no estilo Pokémon mesmo, vai ter área de fogo, tu vai ter os Pokémon de fogo, né? De gelo vai ter de gelo, variando de acordo com o clima, tipo Pokémon Go. E, é claro, cada região vai ter seus segredos, puzzles e mecânicas que só podem ser ativadas com certas criaturas, ou com um sistema de transformação chamado Tuning, que é claro, eu vou me explicar mais pra frente pra vocês. É claro, nós temos os Animos, que são seres mágicos, cada um com seus poderes únicos, comportamentos próprios e interações com ambientes específicos. Nós temos Animos capazes de escavar o solo, mas às vezes com uma visão limitada do subsolo. Alguns que flutuam, voam, mas até são afetados por tempestades. E é claro, como em Pokémon, eles podem ser capturados, treinados e evoluídos, e usados como aliados de combate, ou montados ou controlados para resolver e passar de obstáculos. A mecânica de Tuning é o grande diferencial do jogo. Em vez de você apenas controlar as criaturas, o jogador pode literalmente se fundir a elas e se transformar, assumindo o corpo e as habilidades, literalmente como o Digimon Frontiers. Isso, é claro, pode permitir, por exemplo, escalar paredes, como um Animon do tipo inseto, nadar como criaturas aquáticas, explorar regiões perigosas com poderes elementais e, é claro, atacar os monstros mágicos diretamente. É como se, em vez de você jogar Pokébolas, o jogador virasse o próprio Charizard, e, é claro, isso muda muito a gameplay e o sentimento do jogo. O jogo aposta completamente em combates em tempo real, com esquivas, ataques rápidos, habilidades especiais e combos. As lutas parecem mais próximas do estilo de Genshin Impact ou Kingdom Hearts, com mais fluidez, magias explosivas e movimentações livres. No jogo você vai poder lutar com seus Animons aliados, ou como você mesmo, com armas e habilidades, ou usando o Tuning, que se transforma na própria criatura. Então o jogo você vai ter várias formas de poder batalhar e poder jogar, basicamente uma forma para cada gosto. Bom, o jogo é multiplataforma e totalmente free to play, mas é claro que ele vai ter um Battle Pass e vai ter as moedas internas, provavelmente vai ter uma pegada meio gacha. Ainda não foi confirmado oficialmente, mas tá bem na cara, né, que vai ser um estilo meio Genshin Impact, ou Honkai, ou até mesmo o Wuthering Waves. E é claro que isso aí leva uma dúvida que se o jogo vai ser pay to win ou não, ou se ele vai ter, sei lá, um sistema de Pokébola lá que tu vai
vai ter uns Pokémon que tu vai ter que comprar as Pokébola especial pra poder capturar, ou que vai aumentar as chances. Não sei como é que vai ser isso, mas é uma parada pra se pensar. E é claro, o jogo, além das batalhas, também tem puzzles, tem exploração vertical de puzzles ambientais. Com a ajuda dos Animon certo, você vai poder escalar locais inacessíveis, ativar mecanismos ocultos, cruzar ambientes tóxicos, nadar e cavar em cavernas sombrias ou submersas. Tudo isso com visuais belíssimos que misturam natureza exuberante com ruínas antigas. E é claro, o jogo já conta com as inscrições abertas pro beta. Basicamente, o Animon tem uma proposta bem ambiciosa. Ele não quer ser só um clone de Pokémon ou Palworld, mas sim um novo passo pro gênero de jogos, onde pretende trazer uma mistura bem interessante entre gacha e Pokémons. O jogo vai contar com um mundo aberto vivo, combate em tempo real, transformações impressionantes que podem ser um dos jogos mais promissores de 2026, principalmente com o sistema de monetização for justo. Então comentem aí o que vocês acharam da ideia desse jogo. Valeu, até a próxima.